Olá, a paz do Senhor! Esse é o projeto Cesta Virtuosa, divulgando a palavra de Deus através de mulheres abençoadas. Fica com a gente, deixe o seu like. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem nessa Cesta Virtuosa. Meu nome é Edilúcia Gama, eu congrego na Assembleia de Deus, na sede do Gama. Eu sou pastoreada pelo pastor Dariolando e irmã Miriam Braga. E hoje eu fui convidada pela irmã Nice para estar falando sobre um tema muito interessante que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 e 24. E o tema é uma pergunta para nós nesse dia. Quem é você nessa batalha? Esse é o tema de hoje para os nossos corações. E o texto sagrado diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Nesse texto, meus amados irmãos, nós vemos uma das histórias mais lindas e conhecidas da Bíblia Sagrada. Uma história que qualquer pessoa, até as crianças, conhece sobre o grande confronto entre Davi e o gigante Golias. No capítulo 17 de 1 Samuel, precisamente no versículo 23 e 24, nós observamos que o gigante estava afrontando o povo de Deus. E o gigante ficava perguntando: por que é que vocês estão aí parados, me olhando, em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. E o texto diz, a Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à tarde, durante 40 dias, meus irmãos e minhas irmãs, o gigante vinha afrontar o povo de Deus. E agora, irmãs, eu fico imaginando ali naquela batalha a cena, acontecendo ali esse confronto, diante desse gigante filisteu. Eu fico imaginando a cena ali daquele exército do soldado israelita, um olhando para a cara do outro, tremendo, irmãos, da cabeça aos pés, olhava para aquele gigante e eles não viam possibilidade nenhuma de vencer aquele gigante, porque o texto diz que o gigante ele tinha quase 3 metros de altura. Ele trazia um capacete de bronze na cabeça. Ele tinha uma armadura de bronze que pesava por volta de 60 quilos. As pernas dele eram protegidas também com caneleiras de bronze. Ele tinha uma lança enorme, uma lança grossa, pesada, que tinha ponta de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. E para completar ainda tinha um soldado que ia na frente dele carregando seu escudo, Então, irmãos, o homem era uma muralha. E agora, o que fazer? Eu imagino aqueles soldados ali. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer, nós não vamos conseguir, esse gigante vai nos matar, E a pergunta fica para nós também nesse dia. Quem é você nessa batalha? Porque todos os dias nós somos também afrontados. Todos os dias nós enfrentamos gigantes, nós estamos no meio da batalha. Todos os dias o inimigo da nossa alma, ele vem nos afrontar, ele vem nos amedrontar, Ele faz de tudo para nos deixar com medo, para nos fazer recuar. Mas a pergunta para nós nesse dia: você vai avançar ou você vai recuar? Você vai sair correndo com medo, desesperada, como fez o exército israelita?
Porque no versículo 24 diz que quando eles viram o gigante, eles fugiram apavorados, procurando ali no meio daquele exército alguém corajoso para enfrentar aquele gigante. Por quê, irmãos? Porque eles se achavam incapazes de ganhar aquela batalha contra o gigante filisteu. E ali não tinha nenhum corajoso para enfrentar essa batalha dentro daquele exército. Todos se acovardaram diante daquele gigante. O texto diz que eles saíram correndo, desesperados. Eles saíram correndo ali, apavorados de medo daquele gigante. E muitas vezes, irmãos e irmãs, os gigantes da vida tentam nos afrontar, tentam nos deixar com medo, tentam nos fazer recuar também das batalhas da vida, dos problemas da vida. Muitas vezes nós queremos fugir diante daquele problema. Muitas vezes nós não queremos enfrentar aquela situação. Muitas vezes nós nos acovardamos diante do gigante, diante daquele problema, diante daquela situação que sobrevém na nossa vida todos os dias. Mas quem é você? Quem é você diante desse gigante? Quem é você diante dessa batalha? Você é uma mulher de fé ou uma mulher covarde? Ou uma mulher medrosa? Que tem medo de enfrentar os gigantes da vida? Quem é você na hora da batalha? Meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que diante desse pavor surge um jovem valente e corajoso, que ele não olhou para o tamanho de gigante, e sim ele olhou para o tamanho do seu Deus. E a Bíblia relata que Davi pergunta ali para os soldados: o que é que ganha um homem que matasse Filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Vocês estão passando vergonha aqui diante desse gigante. Afinal de contas, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é o inimigo, amada irmã e amado irmão, para te desafiar? Quem é este problema para te fazer fugir? Quem é este problema para te deixar com medo? Você é filha, você é filho de um Deus poderoso. Você é filha, você é filho do Senhor do Exército, o Deus vivo. Então creia na vitória nesse dia. O texto diz que Davi, ele se apresentou para a batalha diante de Saul. E ele disse ali para Saul: olha, meu senhor, ninguém deve ficar com o coração aflito. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Olha só, irmãs, ninguém acreditava que Davi venceria aquela batalha. Um jovem, né? Mas Davi, meus irmãos e minhas irmãs, sabia e confiava no Deus a quem ele servia. Davi falou para Saul ali, né, com tanta convicção, com tanta confiança, que ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Golias seria só mais um a ser vencido por ele. Olha a confiança desse jovem. Ele dizia ali: o Senhor já me livrou das garras do urso e do leão, e também ele me livrará desse filisteu. Aleluia! Tome essa palavra para você nesse dia. Você já passou por tantos problemas maiores, você já enfrentou tantos gigantes maiores, você já enfrentou tantas lutas maiores, dificuldades enormes. Quem é mais esse problema aí para te afrontar, meu irmão e minha irmã? E o texto diz que Davi, ele foi enfrentar aquele gigante. Davi escolheu apenas 5 pedras do ribeiro. Ele não queria as armaduras de Saul, ele não queria nada disso para enfrentar o gigante. Ele queria a sua funda e foi enfrentar o gigante filisteu. E a cada vez que o gigante ia se aproximando de Davi, o gigante ia amaldiçoando, ia desdenhando de Davi, dizendo que ia dar carne de Davi às aves do céu, às bestas do campo. Mas Davi, meus irmãos, não se intimidou, não.
Ele confiou no Senhor dos Exércitos. E ele disse àquele gigante: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos. Aleluia! Arabassube, aramanai. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha só que palavra profética para os nossos corações nesse dia. Meus amados irmãos e irmãs, muitas vezes os gigantes se apresentam diante de nós com toda a fúria, com toda a força, com todo ali os seus equipamentos, os seus materiais, né? Achando que nós vamos ficar com medo, achando que nós vamos recuar na batalha, né? Mas o Senhor, ele tem uma palavra de ordem, uma palavra profética para a tua vida nesse dia. Hoje mesmo, o Senhor entregará a vitória nas tuas mãos. Hoje mesmo, esse inimigo, esse gigante, ele vai cair por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo esse gigante vai cair em nome de Jesus o Nazareno. Quantas vezes nós já ouvimos que nós não iríamos conseguir, que esse problema é impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus só quer uma atitude nossa de fé. Davi ali teve uma atitude de fé. Davi preveu a sua vitória através, sabe de quê? Através da fé que ele tinha no Deus de Israel. Efésios 6, 11 e 17, meus amados irmãos e irmãs, diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso gigante hoje, ele é espiritual. O nosso gigante hoje não é o teu marido, não é a tua filha, não é o teu vizinho, não é alguém lá do teu trabalho, que é o teu gigante, que é o teu inimigo. Mas hoje a nossa luta, meus irmãos e irmãs, não é contra seres humanos, mas são contra os poderes, contra as autoridades, contra as potestades deste mundo, né? Contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Esses são os nossos piores gigantes, e nós só venceremos esses gigantes através da fé, através da oração, através do joelho dobrado. É assim que nós vamos vencer esses gigantes. Deuteronômio 3:22 diz: não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Olha só, irmão, Deus falando ao nosso coração que nós não devemos temer, porque é Ele que vence as nossas guerras, Ele que luta as nossas guerras, e Ele vai lutar por você nesse dia e vai te conceder vitória em nome de Jesus. Salmo 55:18 diz: Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Muitas vezes, muitas pessoas se levantam contra nós. Muitas vezes, nós somos humilhados, somos afrontados, somos desdenhados. Muitos olham para nós, e dizem: essa daí não é de nada, essa daí vai perder, essa guerra ela vai perder. Mas o texto de Salmo diz que Ele nos guarda ileso. Significa que nós não sofreremos nada nessa batalha. Nós sairemos ileso dessa batalha, em nome de Jesus. Texto também de Salmo 144 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então, meus amados irmãos, quem te treina para esta batalha se chama Jesus de Nazaré. Quem adestra os teus dedos para a batalha, para você enfrentar esse gigante, para você enfrentar esta situação que você está passando. Talvez seja uma situação, um gigante que se levantou no meio da tua família, um gigante que se levantou no meio dos teus filhos, um gigante que se levantou no meio do teu trabalho. É o gigante muitas vezes da enfermidade, o gigante da depressão. Seja qual for o gigante que vem te afrontar
afrontar nesse dia, dizendo que você vai morrer, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é uma derrotada, que você é um derrotado, que você já perdeu. Saiba de uma coisa, que o Senhor dos Exércitos está contigo e Ele te garante a vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, nesse dia, orar por você, meu irmão e minha irmã. Você que está passando por essa dificuldade, você que está passando por essa batalha, você que está enfrentando gigantes nesse dia. Eu não sei qual é o tipo de gigante que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: o Senhor dos Exércitos está do teu lado. O Senhor dos Exércitos está com você e Ele te ajudará a vencer esse gigante que tem se levantado contra você, que tem te afrontado todos os dias, assim como fizeram ali com o povo de Israel. Eu quero orar por você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Davi, Senhor dos Exércitos, o mesmo Deus que entregou aquele gigante na mão de Davi, é esse Deus que nós clamamos nessa manhã. E te pedimos, Senhor, que vença por nós, que lute as nossas batalhas. Meu Pai, talvez essa irmã, esse irmão esteja enfrentando uma guerra tremenda, esteja enfrentando um gigante enorme como era Golias. Talvez essa irmã, esse irmão acha que não vai conseguir, acha que não vai vencer essa batalha, acha que está derrotado, que está acabado, que é impossível. Nesse dia, Senhor, te levanta em favor desta mulher, em favor deste homem. Te levanta no meio dessa guerra, assim como tu se levantou em meio ali ao povo de Israel. Assim como tu usaste Davi para enfrentar aquele gigante. Senhor, abençoa, Senhor, a tua serva. Abençoa o teu servo diante dessa luta. Abençoa essa pessoa que está ouvindo esse áudio nesse dia. Dá força para que eles vençam. Dá força para que eles guerreiem. Dá força para que eles enfrentem. Vai repreendendo todo o medo. Vai tirando toda a covardia, toda a falta de fé nesse dia de enfrentar os problemas, de enfrentar a dificuldade. Em nome de Jesus. Reverte cada um, Senhor, cada uma nessa manhã, Senhor. Oh Deus, reverte com o teu poder, reverte com a coragem que só vem de ti, porque a tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, a nossa força está em ti. De nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos. De nós mesmos, Senhor, nós não venceremos. Mas se o Senhor estiver conosco nessa batalha, se o Senhor estiver conosco nessa guerra, nós sabemos que a vitória é certa. Nós sabemos, meu Pai, que nós já vencemos, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, meu Pai amado e santo, que nós não temeremos, porque o Senhor é que luta por nós. Oh Deus, ouve as nossas orações nesse dia e nos ajuda a enfrentar os maiores gigantes da nossa vida, que vêm todos os dias para nos afrontar, para nos aterrorizar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos esse dia e essa guerra, essa batalha. E a vitória é nossa, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então que seja um dia de vitória. Tenha um dia de vitória, um dia de milagre. Eu sei que as lutas vêm, mas sem luta não há vitória, meus amados irmãos e irmãs. Sem luta não há vitória. Lembre disso. Nós precisamos lutar para que nós possamos ter a vitória. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus a todos.